Será que a gente pergunta pro Guilherme, hein? Voltou o áudio? Voltou o áudio. Gente, voltou? Ainda nada, André. E agora? Porque tem um delay mesmo pra eles. Voltou? E agora, gente? Atenção, teste. Voltou, gente? Ainda não? Tem 31 pessoas aqui. Voltou, galera? Dá um ok pra mim aqui. Vou começar a falar igual, como se diz na minha terra, pobre na chuva. Mandar bala. Vou começar, hein? Voltou! Yay! Gente, começando do começo, bom dia, Felipe. Bom dia a todos. Gente, o Felipe já contou vários casos picantes aqui, desculpa que vocês não puderam ouvir. Coisas do passado dele, antes dele ser casado, agora ele é casado, menino direito, tá? Então vamos lá. Sempre foi. Sempre foi. Então, ó, desculpa essa falhazinha no começo, agora a gente já voltou com o áudio normal. Meu nome é Denise Barbosa, o dele é Felipe, já falei. Então, ó, mandar bom dia para Tenório, pro Vander, Matheus, André, Danilo, o Locos, André de novo, eu mesmo, Alexandre, Ana Lúcia, obrigada pela paciência de esperar. Samanta também tá aqui, a Samanta, nossa colega, tá de olho. André Eduardo, Sérgio. Bem, agora vamos começar do começo. Agora vai. Ô Felipe, a gente quis trazer... Primeiro a gente quer trazer o Felipe sempre, porque o Felipe é um sucesso, sempre chove de pergunta. Então, se você tiver perguntas sobre ações, pode mandar aqui para o Felipe. Mas a gente quis fazer esse live para começar bem no comecinho. Para quem que você acha que é adequado o investimento em ações? Tem esse tipo de perfil ou todo mundo pode? Olha, Denise, é um paradigma aí que, dentro da minha função de analista de investimentos, eu gostaria de quebrar. Primeiro porque a gente tem um histórico esse número quando ele mostrou. Exatamente. E na proporção, assim, a população carcerária era 0,29 e investidores em bolsa, CPFs cadastrados era 0,26 da população, ou seja, é muito pouquinho. Eu vejo que Eu lembro mais, a época antes do Plano Real, a inflação era um negócio assim, chegou a dar 80% num mês. Então, assim, era muito louco. As pessoas queriam... Era segurança. Exatamente. Você salvar o seu dia de virar pó era a prioridade máxima. Acho que é um resquício disso também, né? Com certeza. Acho que esse era o ponto que eu queria chegar. A gente tem esse ponto, que era o medo das pessoas, dada a hiperinflação. A época das maquininhas, né? De manhã era um preço, à tarde era outro. E também a gente tem aqui no Brasil um histórico de taxas de juros muito altas. Então, a gente não precisa olhar muito para trás para conseguir ali na renda fixa taxas superiores a 1% ao mês. Se a gente olhar, são taxas excelentes. E não tem jeito, né? Se a gente olhar para o perfil do investidor, Denise, o que o investidor ele procura? Ele sempre vai procurar um maior retorno com menor risco. Atenção, uma pausinha aqui rápida. Falando aqui com o Zuc, que está ajudando a gente aqui com a filmagem, você viu, tem uma observação que quando põe na câmera do Felipe, o áudio fica ruim. Então vamos só nessa câmera aqui, a gente até o final. Focamos aqui. Não é, gente? Então vamos lá. Perfeito. Continua. Então, a gente tem um histórico aqui de taxas de juros muito altas. E aí, como todo investidor, o que ele busca? Ele quer o maior retorno com a maior segurança. Então, por conta disso, era muito fácil ganhar dinheiro, né, Denise? Colocava ali no Tesouro Direto, no CDB do banco, aí a pessoa sem risco, tranquilo. Então a pessoa conseguia ali ver o patrimônio dela evoluir com boas taxas de juros e com aquela tranquilidade de que eram investimentos similares à poupança, né? Então isso acabou aumentando a atratividade e aumentando a segurança. Só que o que acontece? As coisas estão mudando. A gente está num período importante aí de mudança de governo, a gente está
a níveis baixíssimos de taxas de juros, quando a gente olha para o histórico brasileiro, a 6,5%. Deve continuar assim. Esperamos que isso continue, porque a taxa de juros, o que é, Denise? É o custo do dinheiro. Né? Eu quero pegar um empréstimo. Se as taxas de juros são muito altas, fica difícil para eu conseguir promover o meu negócio, para eu fazer investimentos, quando eu falo de comprar maquinários, contratar pessoas. Então, se a gente quer ver o nosso país crescer, né, as pessoas, os empresários, eles vão precisar se endividar para poder investir no negócio deles. E se isso for feito num ambiente em que os juros são mais baixos, juros o que é? É o preço que eu tenho do dinheiro. Eu não tenho ali, então eu pego emprestado para te devolver em data futura. Então, juros mais baixos é sinônimo de que o Banco Central está querendo estimular a economia, está querendo fazer com que as pessoas consumam, que o país cresça. E olhando para isso, né, para o perfil do investidor, olhando que as taxas de juros estão mais baixas, se as pessoas quiserem, né, realmente melhorar as suas rentabilidades, ela vai precisar começar a olhar para ações. Vai ter que começar a arriscar um pouquinho mais. Exatamente. Por isso que a gente está achando que 2019 vai ser um bom ano para ações, porque a gente está acreditando que vão passar as reformas importantes, pelo menos algumas delas, pelo menos uma delas. Se passar da Previdência, já vai dar um ânimo. Aí as pessoas ficam mais estimuladas a investir, a coisa pode rodar mais. Mas, por exemplo, tem alguma coisa assim, é para gente jovem, não é para gente mais madura, é para gente só com muito dinheiro, é para gente que não vai precisar do dinheiro mês que vem? Como é que seria? Tem algumas dessas limitações ou não? Perfeito, Denise. Excelente a sua pergunta. O que acontece? Até voltando na primeira pergunta que você fez. Investir em ações deveria ser para todo mundo. Tá? Porque o que é investir em ações? Normalmente as pessoas olham pelo aquele lado ruim ali, que seria o cara que especula, que ganha dinheiro, mas também que perde muito dinheiro. Eu procuro olhar pelo lado talvez mais positivo ali, mais agradável, que eu julgo ser mais fácil ganhar dinheiro com ações, que é com a figura de ser sócio de grandes empresas. Então eu acho que quem está querendo iniciar para investir em ações tem que ter essa cabeça, essa filosofia. Olha, eu estou investindo em ações porque eu quero ser sócio de grandes empresas, e se essa grande empresa crescer, tiver lucros, ela vai dividir isso comigo. Tá? Então, quando alguma pessoa quer iniciar com ações, não pense que você precisa ter muito dinheiro. Tá? Isso é um mito que eu quero que seja quebrado, pois o mercado de ações ele é democrático, sim. Existem maneiras que você consegue fazer para fazer investimentos de qualidade a preços ali atrativos, acessíveis a todos. Em relação à idade, eu também acho que eu defino que é para todo mundo. Porém, eu sempre falo que o melhor amigo do investidor de ações é o tempo. É o tempo, exato. Então, assim, de repente, quem está ali aposentado com 70 anos... Eu acho que eu já não vejo mais sentido. Depende muito do momento de vida da pessoa. A não ser que ele também seja aquele cara que pegou a aposentadoria para ficar o dia inteiro olhando para gráfico e comprando Exato. E vendendo, foi uma pessoa de mercado. Aí que tá, esse que é o ponto. Então, olhando assim para as faixas etárias. Quando o pessoal mais jovem, eu falo assim, desde já, tanto aqui para os funcionários novos da Genial, para os estagiários, para os meus amigos próximos, para assim, pessoal, invistam em ações. Tá? Eu sempre falo aquela minha frase, como que você constrói patrimônio no longo prazo? Tesouro direto, imóveis, que pode ser também os fundos imobiliários, e ações de grandes empresas. E o quanto mais cedo você conseguir fazer isso, melhor. Por quê? O tempo é o melhor amigo do investidor de ações. Tem um estudo que a S&P fez, que é uma agência americana, que ela diz que em 20 anos a chance de você perder com ações de boas empresas é quase zero, é muito pequeno. Então, partindo dessa premissa, então para as pessoas mais jovens, sim, aproveita que você está agora, tem o tempo a seu favor e comece a já investir em ações. Comece a pensar na sua aposentadoria, na sua previdência. Para as pessoas mais, digamos ali da meia idade, sei lá, 40, 50 anos, Denise... Eu tenho ações. Vale a pena sim ter ações dentro de um portfólio diversificado. Tá. Pode ser que... Tem que diversificar mais, eu tô meio bitoladinha. Exatamente, tem que diversificar mais. Não que a maior parcela tem que ser ações, tá? Porque eu acho que as pessoas de meia idade, elas já construíram um patrimônio, então a ideia é de você ter uma preservação dele, de uma parte dele, e uma parte ali você
colocar investimentos um pouco mais agressivos. Óbvio que a parcela maior para ações tende a ser para o público mais jovens, mas meia idade também tem que ter. Ah, então tipo, tiver um gráfico pizza, ele vai quanto mais velho, vai diminuindo aquela porcentagem em ações. Exatamente. Mas é bom ter, mas só diminuir um pouquinho. Exato. E para a pessoa mais velha, a melhor idade, né, os aposentados, o que acontece? Eu acho que já não faz muito sentido ter ações. Tá? Primeiro porque a pessoa já construiu o patrimônio que ela tinha que construir, o tempo ali já não é algo favorável, então eu sempre sugiro que ela faça o quê? Uma manutenção aí do patrimônio, que ela busque investimentos que apenas preservem o poder de compra. Tá. Isso é muito interessante, que é a inflação. Que é tranquilidade, né? A pessoa Exato. quer poder comprar o remédio dela, comprar a comida dela, fazer as excursões, passear, ir em museu, essas coisas a gente quer fazer. Exatamente. Eu já estou fazendo meus planos. Mas o que acontece que a gente vê, tirando um pouquinho o fator idade, mas sim para o fator emocional? Normalmente o pessoal mais idoso, da melhor idade, que já construiu ali o patrimônio, já está tranquilo, ele por essa tranquilidade, ele acaba sendo mais agressivo, então ele quer ter ali talvez a emoção, então a gente vê muitos idosos ali que já construíram patrimônio, mas querendo investir em ações, não com a visão de longo prazo, mas sim com um tom um pouco mais especulativo. Existe também esse perfil. Mas aí a galera que está dedicando tempo a estudar ações, Exatamente. E até como uma outra atividade, né? Então acaba se tornando ali um hobby, podemos dizer exato. assim, algo que eu quero me ocupar, é algo divertido, é algo que você precisa se informar. E tanto eu quanto o Igor, né, da nossa sala de ações, a gente está aí para ajudar todos os tipos de investidor. Então, ótimo. Então, vou fazer uns lembretes aqui antes da gente seguir. Primeira coisa, se inscreve no canal. Quem não for inscrito, se inscreve aqui no canal, marca o sininho para receber as notificações, não só de outras lives como essa aqui, mas também do material que a gente produz. Vou pedir ao Pinheiro, que é o sócio da Genial Investimentos, que sempre acompanha aqui a gente. Acho que o Pinheiro ainda não entrou na live, hein? Mas vou pedir para ele colocar aqui o link para o nosso e-book de renda variável. Tem até uma parte que você escreveu lá. Lá detalha mais sobre isso. E lá tem uma coisa interessante disso que você falou, das empresas que a gente consome. Tipo, você consome um cosmético aqui, você não quer ser sócio dessa empresa, compra uma ação. Tem a concessionária de água, tem a concessionária de luz, tem o supermercado. Essas ações, as empresas todas costumam ter ações na bolsa, né? Sim. Vamos fazer um exercício aqui, Denise, Vamos. que eu gosto de sempre mostrar nos meus cursos, ou quando a gente bate um papo com investidores, que o mundo de ações, Denise, está mais próximo da gente do que a gente imagina. E a gente vai provar. Vamos lá, vamos começar pelo início do dia com que a gente acordando. Você usa despertador? Eu uso o telefone. Usa o telefone, né? O despertador, o celular. E você, eu não sei, mas muita gente às vezes gosta de olhar assim, já ver os recadinhos, as atualizações, as mensagens do crush. E para isso você precisa ter uma telefonia celular por trás, né? Um plano de dados. Por exemplo, a Vivo, a TIM ou a Oi. Essas três empresas, elas têm capital aberto. Você pode ser sócio delas. Legal. Então você levantou, olhou o celular, já sabe que tem uma empresa ali de capital aberto por trás. Aí você vai tomar o seu banho, né? Tem a água. Empresas de saneamento básico. Sabesp aqui em São Paulo, a Copasa no Paraná, são empresas de capital aberto. Mas em Minas. Em Minas, perdão, exato. São empresas de capital aberto também, que você pode ser sócio delas. Quando você vai montar o seu café da manhã, você comprou aquilo aonde? Num supermercado. Pão de Açúcar, né? É um exemplo de empresa que tem capital aberto. Aí você sai de casa, você olha assim, poxa, chegaram duas contas. Uma de luz, a Light, a Eletropaulo, que agora é Enel em São Paulo. Quando você sai de casa, você pega o seu carro, você vai abastecer ele. O que você faz? Para num posto de gasolina, Posto Ipiranga, Ultrapar, BR Distribuidora. Também são empresas que têm ali ações na bolsa. Aí você chega no trabalho, precisa sacar o dinheiro numa agência próxima. Itaú, Bradesco, Santander. Todas as empresas que têm capital aberto. Esqueci de um detalhe importante. Vai passar uma maquiagem para ficar com uma cara apresentável para fazer a live. Você não tem esse problema, mas eu tenho? Tem lá a empresa de cosméticos. Exatamente. A Natura, por exemplo. Quer comprar um sapato, quer comprar uma bolsa, Arezzo. Então, veja que a gente está rodeado de empresas que nós consumimos todos os dias, tá? Todos os dias ali. E são empresas que, se a gente olhar, poxa, eu consumo direto tal produto, eu gosto do serviço, eu gosto da empresa, é algo que eu dependo muito.
Existe alguma maneira de eu conseguir participar disso? Sim, você consegue, sendo sócio dessa empresa. Pois é, mas mas dá para fazer mesmo? Eu pergunto assim, a coisa prática. Então eu que moro aqui em São Paulo, então eu quero ter ação da Sabesp, que é concessionária de água, da Eletropaulo, que agora mudou de nome, eu quero ter ação do Pão de Açúcar, aqui em frente à minha casa. Quanto custa para ser sócio? É muito caro? O valor que custa, na verdade, é o valor de uma ação. Tá. Mas essa uma ação é carésima? Essa é uma ação, olha, depende. Acho que a ação hoje, em termos das mais negociadas, mais cara hoje da Bolsa, quando eu falo caro, eu quero dizer em termos de valores, é a da Magazine Luiza. Tá. Que ela custa ali na faixa de R$ 175. Então pode colocar ali os R$ 175 como a ação mais cara em termos de valor ali, de preços, para você ser sócio. Agora, por exemplo, a gente tem as ações do Itaú Unibanco. Quanto custa? Em torno ali de R$ 40, ou seja, com R$ 40, menos de R$ 50, você consegue ser sócio. Mas você pode comprar uma ação? Sim, você pode comprar. Aí no mês seguinte você compra mais uma, depois compra mais uma? Mais outra e vai aumentando ali o seu bolo. Sim, isso é possível. Mas não tem negócio do lote de ações? Então, o lote de ações, quando a gente fala que é o lote padrão, é de 100 ações. Então, por exemplo, eu quero comprar as ações do Itaú Unibanco. O código dela é sempre formado por 4 letras e um número. Então, no caso do Itaú Unibanco é ITUB4. ITUB4. Vou lá, abro a minha conta na Genial. Tá? Para começar a investir em ações, você precisa ter conta numa corretora. E através dessa corretora, ela vai te fornecer o Home Broker. Home Broker é um sistema online que você consegue acessar de qualquer navegador, inclusive do seu celular ou tablet, que é, digamos ali, um sistema, é um monitoramento onde você consegue comprar e vender ações. É de graça? Gratuito, não tem custo nenhum para você acessá-lo. Agora, para você transacionar, ou seja, para você comprar ou vender uma ação, aí existem os custos de corretagem. Tá. Então, quando você vai lá e digita o código ITUB4, vai aparecer lá o book de ofertas. O que é o book de ofertas? São todas as intenções de quem quer comprar e vender e os respectivos preços. Lembra do Pegão Viva Voz? Não sei se o pessoal lembra ali, que era compra aqui, compro, vendo e tal. Isso tudo agora está informatizado na tela aí do seu computador, do seu celular, do seu tablet. Então começa a aparecer as intenções de compra e venda. E quando se encaixam, ou seja, existe um comprador querendo comprar ao mesmo preço de que uma pessoa quer vender, ocorre o que a gente chama de negócio, a negociação em si. Então você vai lá, digita YouTube 4 e você consegue negociar lotes de 100 ações, 100, 200, 300, 400. Porém, existe um mercado que a gente chama de fracionário, que você consegue comprar de 1 até 99 ações. Então, basta você pegar o código da ação, ITUB4, e colocar a letrinha F no final, F de fracionário. Aí você consegue comprar de 1 até 99. Quanto custa para comprar a ação no Home Broker aqui? Aqui da Genial, o lote padrão de 100 ações custa R$ 5,00 e o lote fracionário custa R$ 2,50. Tá. Então, de repente, comprar uma, assim, é melhor juntar um dinheirinho e comprar 5, pelo menos. Excelente pergunta, Denise. Por mais que seja democrático, que seja acessível comprar ações, como existe o custo de corretagem, eu não recomendo que este custo supere 0,5% do que você tem a investir. Tá? Então, eu sempre recomendo que, para ações, você invista aí pelo menos R$ 1.000. Tá. Então põe o dinheiro em outro investimento, aí a hora que der, vai juntando, a hora que der 1.000, você vai lá e compra. Exatamente. De 1.000 em 1.000, seria... De 1.000 em 1.000. Uma outra alternativa, que é um pouco ainda desconhecida do investidor brasileiro, são as ETFs. As ETFs são fundos de ações que você consegue comprar aqui na Genial por taxa zero. Não paga nada. Aí não paga esses R$5, então? Não paga, o custo é zero. E qual que é a vantagem das ETFs? Até aprofundando um pouco mais no nosso assunto aqui. Quando você está disposto a investir em ações, você pode comprar empresas isoladas ou você pode comprar grupos de empresas. Esses grupos de empresas é o que a gente chama de índices. Índices que, na verdade, são grupos, cestas de ações.
Esses índices são criados pela Bolsa, pela nossa Bolsa. Eles são divididos pelo tamanho da empresa, pelo ramo de atuação, pelo tipo de negócio, são empresas sustentáveis. Então a Bolsa monta essas cestas. Aí tem os gestores que compram essas carteiras de ações e oferecem para os investidores comprarem cotas, ou seja, participações nesses fundos. Então, é porque a Bovespa tem vários índices. Tem o índice lá, tem o Ibovespa, que é o mais famoso, que tem umas 66, 67. 65 empresas 65. Hoje. Aí tem o IBX 100, que tem 100. 100 maiores empresas. Tem um de 50, tem um de energia elétrica, tem um de banco. Cada um desses índices tem uma ETF? Exatamente. Cada um desses índices tem uma ETF que nada mais é do que um fundo de ações. Que você consegue comprar participações. Então você não precisa se expor ao risco de escolher uma empresa, você pode escolher um grupo de empresas. Então você não está comprando a empresa em si, você está comprando como se fosse uma comunidade. Você vai lá e compra a sua participação. E aqui na Genial a taxa é zero. Então qualquer que seja o valor que você tenha, você consegue aí estar participando do mercado de ações. Então, só recapitulando, para virar cliente de corretora também não paga nada, mensalmente. Zero. Igual, eu falo isso, gente, porque para uma ou outra pessoa pode achar muito óbvio, mas tem muita gente que acha o seguinte, quando tem conta no banco que paga aquela mensalidade, aquela tarifa mensal, acha que em corretora também tem que ficar pagando tarifa todo mês. Não, não tem. É gratuito abrir e é gratuito ter a conta existir. Aí se ela abrir a conta gratuitamente, tem a conta gratuitamente, aí compra o ETF também não paga nada? Não paga nada, zero. É mesmo? Olha só que maravilha. E na faixa. Na faixa. E acompanha essa valorização, esse movimento como? Também no home broker? Sim, no home broker dá para ver lá os você ETFs? consegue, você tem uma abinha, não me lembro agora, mas que ele mostra ali diariamente o quanto que você ganhou ou você perdeu em tempo real. É bem legal. Ah, que joia. Deixa eu ver se já tem alguma pergunta aqui para você. Mandem perguntas, mandem perguntas. Olha, uma vez, a Nauber fala, uma vez perguntaram para o Buffett, Warren Buffett, que é um investidor super famoso, americano, quanto em porcentagem que todas as pessoas deveriam ter em ações. Ele respondeu que algumas pessoas não deveriam ter sequer uma ação no portfólio, se não souberem o que estão fazendo. Excelente colocação. Tá? O que eu fico mais apreensivo quando alguém me pergunta, Felipe, eu quero investir em ações, o que eu faço? Aí eu sempre costumo questioná-lo. Assim, você sabe o que é investir em ações? Você sabe que, entre aspas, o preço ali oscila, então você pode ter momentos que você está ganhando ou está perdendo. E a maioria das pessoas, infelizmente, às vezes não sabe lidar com a perda, né? Porque compra a ação, aí todo dia fica olhando lá, Denise, subiu hoje, caiu amanhã, depois subiu, depois caiu. E isso acaba gerando uma agonia, porque a gente está mal acostumado, né? A gente está acostumado com poupança, ou com CDB, ou com Tesouro Direto, que todo mês a gente vê ali o nosso patrimônio aumentando um pouquinho a cada dia. Só que quando a gente fala em ações, a gente fala em renda variável, ou seja, o que é a renda variável? É quando no momento da aplicação você não consegue saber qual será o seu retorno futuro. Por isso que a gente chama de renda variável. E por que existe, então, uma necessidade ou uma expectativa que te traga um maior retorno quando a gente fala de renda variável? É o que a gente chama de risco. Risco é a imprevisibilidade do futuro. Se existe uma maior imprevisibilidade de quanto eu vou ganhar, eu como investidor, eu tendo a exigir um maior retorno. E é por isso que a gente sempre fala da diversificação, que tem que ter renda fixa, tem que ter renda variável. Quando você investe em renda variável, jogue o fator tempo ao seu favor e saiba que todo dia o mercado vai acordar animado, vai acordar desmotivado e aquilo vai fazer com que o preço do que você investir em ações oscile. Tá? É por isso que é bom também o lance que você falou do tempo, porque se você estiver na pressa aquele dinheiro, você pode precisar dele num dia que o mercado não esteja bom. Então, se você tiver o prazo, você pode esperar a ação subir para vender quando ela estiver lá em cima. E se ela demorar, você pode esperar, de repente, né, um bom momento para fazer aquele negócio. Exato. Né? O mercado, Denise, o mercado financeiro, o mercado de ações, eu falo que ele é movido por pessoas.
Existe por trás ali pessoas e pessoas com sentimentos. Pessoas que acordam de bom humor, que acordam de mau humor. E como é muito fácil comprar ou vender uma ação, esse termômetro de tô feliz, tô triste, ele muda diariamente de acordo com as expectativas. Então eu costumo dizer que eu acho que é o grande segredo, Denise, é o pulo do gato para quem quer investir em ações. Primeiro, saiba identificar quais são aquelas boas empresas, aquelas empresas que vale a pena ser sócio, que você gosta do business de atuação, ou seja, como que o meio em que ela atua, se ela tem uma boa governança, o que é a governança? A transparência, como ela se comunica com o investidor e, obviamente, se ela tem lucro. Né? Se ela Elas satisfaz, têm que divulgar a balança, são obrigadas, são né? obrigadas. Se ela satisfaz essas 3 condições, ou seja, você se identifica, a empresa é super transparente e ela tem um histórico, quando você olha para trás, é uma empresa ali recorrente, sempre gerando lucro, vale a pena ser sócio. E quando existem momentos que a gente fala de aversão ao risco, o que é aversão ao risco? Recessão global, a economia vai desacelerar, como que vai ser o novo presidente? Quando isso acontece, o investidor ele tende a ser mais conservador. Então o que ele faz? Ele sai de ações e migra para investimentos em renda fixa. Quando esse fluxo acontece, mesmo essas boas empresas, elas acabam tendo a sua cotação, uma queda nos preços. Não porque a empresa deixou de ser boa, mas por um fator comportamental. As pessoas estão mais conservadoras, então eu quero investir mais em renda fixa e deixar a renda variável um pouquinho de lado. Agora, para aquele investidor que sabe, poxa, eu conheço, confio, acredito, nesses momentos de aversão ao risco que ninguém quer comprar ações, é aí que a gente encontra as grandes oportunidades, que eu falo que são as Black Fridays do mercado financeiro, que é quando você consegue comprar e ser sócio de excelentes empresas por um preço mais justo. Por que acontece? Quando está na euforia, quando sai na revista, no jornal, que bolsa é o investimento do momento, às vezes já é tarde demais. Porque é aquele momento de euforia em que o preço justo de uma ação acaba ficando distorcido. As pessoas pagam caro por uma empresa que às vezes não vale aquilo. Então é nessa hora que é bom sempre ter cuidado, tá? Nesses momentos de euforia. Agora, nos momentos de aversão ao risco, aí que acabam surgindo as barganhas que a gente fala, que são aquelas empresas boas, que os investidores saíram, não porque ela ficou ruim, mas é por um momento ali de sentimento, que ele está sendo um pouquinho mais conservador e deixando de ser agressivo. Tá ótimo. Olha, só lembrando aqui, o Pinheiro colocou aqui já vários links para vocês. Primeiro que ele colocou é um vídeo que eu fiz, um vídeo bem curtinho de uma série chamada Genial Ensina, que é coisas curtinhas explicando vários conceitos, a diferença de renda fixa e renda variável. Outro link que ele colocou é do e-book Aprenda a Investir em Ações, que é o e-book que eu falei mais cedo, que tem bem o beabá de como fazer isso, tem até uma parte que o Zuki apagou essa luz. Tem uma parte que o Felipe escreve também. Tá? Ele colocou a tabela de custo da Genial Investimento para você ser investidor aqui. E o outro e-book aqui de renda variável. Ele colocou aqui várias opções aqui. Vamos lá. A Karina pergunta, é melhor ter ações a longo prazo ou fazer day trade? Explica primeiro o que é o day trade. Tá. Só para responder ela, depende. Tá? Mas o que é o day trade? O day trade é quando você compra e vende uma ação no mesmo dia. Então você comprou ali de manhã, 1 hora, 1 minuto, 15 minutos depois você vende a ação. Na verdade, você não fez um investimento, você fez uma especulação. Você pegou alguma notícia, você observou algum padrão ali nos preços do papel e fez com que você tomasse a decisão. Não existe certo ou errado. Ah, Felipe, o que dá mais certo? Como que eu faço para ganhar dinheiro? Day trade ou a longo prazo? Depende, tá? Depende de como você lidar com isso, porque fazer operações de especulação, eu vejo que ela é muito mais complexa, tá? Exige um emocional muito maior por parte do investidor. Por quê? Ele precisa estar de olho no noticiário, em tudo que está acontecendo, e precisa ter um controle de risco muito ali próximo. Por quê? Como é uma especulação, ou seja, é um investimento que acaba tendo pouco fundamento,
Se der errado aquilo que ele achou correto, ele tem que saber a hora exatamente de sair. Então, para quem faz day trade, tem que saber a hora de entrar e também saber as condições de saída. Por exemplo, eu comprei a ação a 10. Se ela for a R$12, eu saio. Se ela for a 9, eu também saio, seja no lucro ou no prejuízo. Então isso precisa estar muito bem pré-determinado. O maior inimigo do investidor que especula, faz day trade ou até mesmo swing trade, é isso aqui, ó, a cabeça. Porque se ele não tiver com um planejamento certinho de tudo que ele deve fazer e como fazer, ele pode acabar se frustrando. Por quê? Ele pode fazer uma operação errada, que isso é normal. Não existe investidor que acerta 100%. Entre acertos e erros, ele tem que ali aumentar o patrimônio dele. Então, se ele não tiver ali o psicológico muito firme do tipo, olha, eu perdi nessa, mas eu vou manter aqui meu padrão de atuação. O problema é quando ele perde e quer recuperar, aí fica mais agressivo, e aí a razão passa a dar lugar para a emoção. E aí que ele começa a perder dinheiro. Mas fazer day trade é só para quem faz a compra e a venda baseada em gráficos, né? Aquela análise gráfica? Ou é para quem também tem outro tipo de critério? Normalmente, o pessoal que faz day trade, ele está olhando o gráfico, tá? Que é o histórico ali de cotação, então ele identifica padrões, ou seja, estilo de movimentações que sempre que ocorreram no passado, na maioria das vezes, ela sinalizou uma alta ou uma baixa. Então ele tenta antecipar movimentos. Ele também pode olhar notícias. Poxa, saiu um fato relevante que a empresa divulgou, saiu uma aprovação de alguma lei que beneficia a empresa, enfim. Então ele pode utilizar tudo isso para a tomada de decisão. Ou até mesmo tem um tipo de investidor que vai olhar o fluxo. Ou seja, ele olha grandes players ali que estão comprando ou vendendo e tenta antecipar esse movimento para ter a tomada de decisão. Então, só para a gente concluir o raciocínio, o que vale, day trade ou longo prazo? Depende. Eu, particularmente, eu não gosto muito de fazer especulação porque eu acho muito cansativo. Eu acho estressante, me cansa. Se você acha isso, imagina a gente com... Mas tem gente que gosta. Comum. Tem gente que gosta e eu nada contra. Tem gente que consegue fazer dinheiro sim. Eu sou do perfil mais tranquilo ali, que eu gosto de fazer o dinheiro trabalhar para mim. Então eu sempre opto por escolher ações aí para o longo prazo. Gente, apesar de ser uma coisa um pouquinho mais avançada aqui do que a proposta da nossa live, eu vou pedir para o Pinheiro colocar aqui também o link que vai lá para o nosso canal, que tem um curso do Igor Gramiani. O Igor é um colega nosso aqui que faz análise gráfica. Ele tem um curso ensinando a analisar os gráficos. Então tem uma playlist, tem, sei lá, acho que tem uns 20 vídeos. Mais de 20. Mais de 20. E explicando, tem desde o beabá de como fazer isso, quem quiser. O outro estilo que o Felipe falou, que é a análise de fluxo, tem uma entrevista também no nosso canal com um cara chamado Jefferson Latos, que é um trader profissional. Um belo histórico também, né? Que tem um histórico ótimo, que começou também batendo muita cabeça até aprender. É um cara que dá cursos, tem um monte de seguidor. Eu fiz uma entrevista com ele, a gente dividiu em 2 etapas. Tem também no nosso canal, e ele explica como é que funciona essa coisa da análise do fluxo. Então, o Igor Gramiani usa uma técnica, o Latos usa outra técnica, que tem exemplo delas no nosso canal, dos 2 exemplos, para vocês poderem... Existem várias formas de ganhar dinheiro com bolsa, Denise. Cabe então a pessoa escolher aquela que ela mais se identifica, porque isso faz muito... Isso eu acho que é também um dos grandes segredos. É você acreditar no que você está fazendo. Porque não adianta nada, ou eu acompanho um analista, ou eu faço uma análise aqui do gráfico e eu não acredito no que eu estou fazendo. Acreditar faz parte. Então, existem inúmeras maneiras de saber ganhar dinheiro com o mercado de ações. Cabe a você, investidor, se conhecer, saber qual é o perfil que você mais se identifica, saber dos riscos, saber como funciona, Denise. Acho que esse é o principal. É fazer o que as pessoas estão fazendo aqui, que é buscar informação. Exato. O primeiro passo, assim, esse é aqui nossa live, mas no site tem um monte de informação. Outra coisa que queria colocar aqui, o Tenório colocou assim: parabéns, Denise, estou esperando o Papo Genial. O Papo Genial é um programa que a gente tem toda sexta-feira, eu, Felipe e Igor, que ele sobe mais ou menos no fim da tarde, toda sexta-feira. Então, sexta-feira tem, Tenório, para você e para todo mundo que quiser assistir. Tem uma pergunta aqui do Sérgio. Existe algum investimento que remunera baseado no índice Bovespa? Existe a ETF BOVA 11. A BOVA 11,
É uma ETF, é que a gente comentou aqui logo no início do nosso bate-papo. É um fundo de ações em que o gestor ele vai replicar exatamente a composição do índice Bovespa. Vai comprar as mesmas ações com a mesma participação. E esse fundo de ações ele tem a negociação em bolsa. Você pode comprar ou vender as cotas, ou seja, a participação nesse fundo. Então, se você, investidor, e quer estar exposto à oscilação do índice Bovespa, ou seja, se vai subir, se vai cair, você quer estar acompanhando o índice, isso, a ETF BOVA11 é um excelente exemplo de que você consegue fazer isso. Tá. Para quem também está dando os primeiros passos, eu queria que você falasse um pouquinho das carteiras recomendadas, porque lá no nosso site, para clientes e não clientes, claro que os clientes recebem informação mais rápido. Exato. Mas está aberto umas sugestões de grupos de ações para você comprar, que é a carteira recomendada, e o Felipe faz isso. Ele faz e fica dando manutenção todos os meses. Explica um pouquinho o que tem lá, porque são diversos tipos, né? Exato, Denise. No caso, um dos trabalhos que eu faço aqui são as carteiras recomendadas, em que eu faço uma sugestão de portfólio mensal. Ou seja, para aquele investidor que quer investir em ações, gosta de ter uma dinâmica, né? Tem gente que gosta de comprar ações e esquecer dela. Agora tem gente não, que gosta de sempre estar tentando otimizar o seu retorno através de escolhas mensais. Então eu faço uma carteira para vários nichos de investidor, para vários tipos de empresa. A gente tem uma carteira tradicional, que são as carteiras Ibovespa, com 10 e com 5 ativos. Temos carteiras que eu olho somente para empresas de tamanho médio, que a gente chama de small caps. Uma carteira para empresas pequenas, que a gente chama de micro caps. E uma carteira de ações focada com empresas que têm um histórico de ser boa pagadora de dividendos. O que é o dividendo? O dividendo nada mais é do que a repartição que a empresa faz dos lucros com os seus acionistas. Então existem tipos de empresa que, por característica, elas dividem elas pegam um bolo ali do lucro e dividem uma maior fatia com os seus investidores. Isso não deve ser um fator de decisão, muita gente confunde isso. Associar que empresas que distribuem muito dividendo são melhores do que as que não distribuem. Nada disso, é apenas um perfil de empresa. Elas não são obrigadas a distribuir dividendo? Elas são obrigadas, Denise, a distribuir no mínimo 25% do seu lucro. Tá? Todas as empresas que têm ação em bolsa? Todas as empresas que têm ação em bolsa, que são de capital aberto, que são as SAs, que a gente chama de sociedades anônimas, elas precisam distribuir no mínimo 25%. Só que tem empresas que distribuem mais e outras menos. Tá. Por quê? Quando uma empresa tem lucro, o que ela pode fazer? Ela pode ou distribuir com o seu acionista, o seu sócio, ou reter. Para quê? Para fazer investimentos para aumentar o negócio dela. Mas aqueles 25% ela tem que distribuir. 25% é obrigatório. Só que, por exemplo, o resto, os outros 75% ela decide. Quero dividir mais com os meus acionistas. Não, eu quero reter esse lucro para reinvestir na minha operação. Um exemplo aqui, por exemplo, empresas do setor de energia elétrica. São empresas ali já muito consolidadas, que ela não tem muito para onde crescer. Então, o que ela faz para manter o seu nível de atratividade? Ela distribui uma faixa maior do seu lucro. Entendi. Distribui mais. Agora, por exemplo, Magazine Luiza, que é uma das melhores ações aí da Bolsa nos últimos anos. Se você olhar o dividendo que ela distribuiu para os seus acionistas, é muito pequeno. Mas isso faz com que ela seja pior ou melhor? Não, porque os investidores sabem que grande parte do lucro que ela está retendo, ou seja, não distribuindo com os seus acionistas, ela está investindo na operação própria, porque ela está vislumbrando aí um crescimento nos próximos anos. Então, quem tem ações pode ganhar de duas formas, né? Ou com valorização das ações ou com dividendo. Isso, exatamente. Então, quando eu monto essa carteira de dividendos, não necessariamente eu quero que o investidor ganhe o dividendo, mas sim que exista uma valorização da ação, em que eu olho ali o universo de empresas que são as melhores pagadoras de dividendos. Então são 7 carteiras. Isso, eu falei de 5 as... e as 2 são as carteiras de ETFs. Tá. Qual a diferença de uma para outra? No caso das carteiras de ações, eu escolho as ações em si. Das ETFs, eu tenho uma que eu escolho apenas uma ETF por mês. Então todo mês tem uma única escolha. Porque uma ETF, lembra? É uma carteira, é um grupo de ações. E tem a carteira de ETFs, que eu escolho até 5 ETFs
para compor aí o portfólio. Mas você vai mudando todo mês? Todo mês eu vou mudando. Então quem acompanha essa carteira, aí vende um ETF, compra outro ETF? Exatamente. Então você pode seguir a escolha única, que é uma única ETF, ou pode escolher a escolha de carteira de ETFs, que eu indico até 5, pode ser 3, pode ser 2, Quantas pode ETFs ser 4. existem? Hoje, negociando em bolsa, existem 11 ETFs. 11 ETFs. 11 ETFs. Mas e dessas carteiras todas que você faz, qual que está melhor para a gente aí, tiro certeiro lá, ganhar mais? A estratégia que deu mais certo este ano foi a estratégia de dividendos. Tá. A gente está com uma alta, somente em 2018, acima de 40%. Ou seja, para aquele investidor que dia 1º de janeiro foi seguindo todas as minhas recomendações em relação a essa carteira de dividendos, que todo mês eu recomendo 5 empresas, hoje está com uma alta superior a 40%. Porque por causa de estatal que deu uma disparada aí, o que aconteceu? Não, na verdade as empresas que pagam bons dividendos e que eu acabei também optando pela escolha, tiveram uma valorização por N fatores. São empresas diversas, do setor bancário, do setor de seguros, enfim, não foi... porque assim, entre aspas, eu não olho para o cenário macro, eu olho ali para a capacidade da empresa de gerar valor. Então, se eu vejo que ela é uma empresa boa, que está num preço justo, ela vai acabar entrando nas minhas recomendações. E tem um ranking aí de carteira recomendada. Você está lá em cima. Fala pra gente, lá de ser modesto. A Exame, ela faz um ranking, ou seja, mensalmente todas as corretoras e bancos enviam as suas recomendações para a Exame e ela divulga esse ranking, ou seja, com as corretoras que estão com as melhores rentabilidades e as trocas que a gente faz. E a gente está ali nas primeiras posições. Obviamente estou esperando fechar o ano, mas se Deus quiser, vamos ver se a gente consegue ser campeão. Ótimo. Deixa eu ver se tem mais pergunta aqui pra gente. Qual é o valor? O André pergunta, qual que é o valor das ETFs? Olha, a ETF, em média, o valor médio de cada ETF custa R$70. Tá. Aí vem aquele lance que você me perguntou. Felipe, eu consigo comprar o lote padrão ou eu consigo comprar de uma em uma? No caso das ETFs, eu não recomendo você comprar de uma em uma porque tem muito pouco negócio. Tem baixíssima liquidez. Então, eu sempre recomendo o investidor comprar o lote padrão. Porém, diferente das ações, você lembra, Denise? O lote padrão são de 100. No caso das ETFs, é de apenas 10. Então, se ela tem um custo médio ali de R$70, para você comprar uma ETF, você precisaria, em média, de R$700. Com R$700, você já consegue comprar um lote padrão de ETFs e ser sócio aí de um grupo de ações. Então, você recebe... Você ganha quando esse grupo de ações está dentro do ETF, sobe, mas o ETF também pode subir e cair? Sim. No caso, a oscilação do ETF vai de acordo com a oscilação do grupo de ações que cada um deles tem. Tá. Então, por exemplo, é uma ETF do setor financeiro. Se as ações dos bancos performarem bem, essa ETF vai subir. Se elas começarem a performar mal, essa ETF vai cair, porque ela vai seguir a oscilação desse grupo de ações. Mas também conta aí a oferta e demanda pelas ETFs em si ou ainda não tem nem tanto negócio? No caso, existe um trabalho muito forte que a gente chama que são os formadores de mercado. Então, eles trabalham muito ali para que a ETF não oscile simplesmente por oferta e demanda. Tá? Que poderia fazer com que houvesse uma distorção dos preços. Então, existe o trabalho desse formador de mercado para deixá-la num preço justo de acordo com a oscilação do índice. Explica pra gente qual que é a diferença de você comprar um ETF, que é um grupo de ações, e você investir num fundo de investimento de ações. Perfeito. Quando você investe num fundo de ações, normalmente você está fazendo o quê? Você está entrando num condomínio, como se fosse ali o prédio mesmo, em que existem ali pessoas interessadas e você está delegando para que um gestor faça as escolhas das ações para você. Então, quando você compra um fundo de ações tradicional, é um fundo aberto, Denise. Quando ele é um fundo aberto, o gestor vai pegando aquelas captações, é indeterminado, não existe um valor máximo para aquilo, e você pode entrar com N tipos de valores, a depender da cota mínima. Aquele gestor
vai decidir por você, ou seja, ele vai pegar aquele dinheiro e vai falar, ó, eu vou comprar a empresa X, Y, Z, porque eu acredito que elas tendem a se valorizar. E você também faz a saída de acordo com as características do fundo. Quando você compra uma ETF, a gente fala que ele é um fundo fechado, ou seja, ele não consegue expandir eternamente. Para alguém entrar, uma pessoa tem que sair, ela tem que vender a sua participação. E essa transação de comprar e vender é feita através do ambiente da bolsa. Então, um fundo de ações tradicional, você está dando, entre aspas, dinheiro para uma pessoa decidir por você o que ela deve fazer, quais ações ela deve comprar. Quando você compra uma ETF, você, na verdade, está negociando entradas ou saídas com pessoas que já estavam dentro ou fora. E o rendimento, ou seja, a valorização ou desvalorização, vai depender de uma carteira teórica já pré-determinada. Um fundo de ações, o que vai determinar a composição desse portfólio vai ser a escolha do gestor. Ah, eu acredito nesse setor, eu acredito nessa ação, etc. e tal. Quando você compra uma ETF, você sabe exatamente quais os grupos e qual o percentual de cada ação que você está comprando. Então, um fundo de investimento, ele tenta bater, né, ser acima do que esses ETFs. Isso. Né? Os gestores dos fundos tradicionais, o objetivo dele, o que é? É superar o índice de referência, que normalmente é o Ibovespa. Porque o ganho dele, né, que a gente chama que é o bônus do gestor, ou taxa de performance, vai ser cobrada com base no que ele consegue render acima do Ibovespa. Um exemplo, o Ibovespa no ano fechou com 10% de alta. E o gestor, com o trabalho dele, rendeu 20%. Desses 20%, ele vai pegar os 2%, normalmente é 20%, tá? Ou seja, 20% do que exceder. 20% que excedeu foi 10%. Então ele pega desses 10%, pega 20% e separa que vai ser a remuneração pelo trabalho que ele fez. Então tem que ser bom. Exatamente, tem que ser bom. Normalmente as pessoas não gostam. Ah, poxa, eu não queria, eu tô perdendo uma parte do meu lucro. Mas eu não vejo assim. Pense que você está remunerando o gestor para ele fazer a escolha por você. Então, poxa, quanto melhor ele for remunerado, quer dizer que você está ganhando mais dinheiro. Tá. Nas ETFs não existe essa taxa de performance, ok? Tá. Você paga um custinho que ele é diluído na própria cotação do papel. Mas você paga uma taxa de administração no ETF? Sim, existe uma taxa de administração, mas é que você paga indiretamente. Ela acaba sendo diluída ao longo do tempo. Por quê? A ETF, o gestor vai comprar ali as ações. E essas ações pagam dividendos. Então, parte ele reaplica e uma parte, de acordo com o estatuto do fundo, ele guarda para pagar os custos administrativos. Aqui na Genial, a gente tem um grupo de gestores que administram nossos fundos de ações e tem um fundo que está bem badalado aqui, Sim. que é o Estratégia Genial. Exato. Por que ele está tão badalado aqui dentro? Eu vejo as pessoas comentarem aqui dentro. Explica um pouquinho. Você tem essa informação do porquê que ele está... Ele está bom, está subindo? Na verdade, é o trabalho das meninas, né? Que elas vieram do JP Morgan, e é uma casa aí super reconhecida na área de investimentos. Elas fazem um trabalho assim mega aprofundado de avaliar as empresas e fazerem as melhores escolhas. A gente sabe, né, Denise? Tem uma infinidade de ações ali. Você olha assim para tudo aquilo e fala, meu Deus, o que eu vou comprar, o que eu vou vender? Então, elas fazem esse trabalho, digamos, chato, de garimpar as oportunidades e dentro daquele universo gigantesco de possibilidades, escolherem quais são as melhores ações naquele momento. E a estratégia está bombando. Exatamente, está com uma performance acima do Ibovespa, ou seja, acho que essa é a grande sacada de você avaliar um gestor. Se ele consegue performar um índice de referência. Porque se ele não consegue bater esse índice de referência, o investidor pode simplesmente falar, eu vou comprar ETF BOVA11, que eu vou ter uma melhor rentabilidade. Então, em detrimento disso, que eu quero ter uma rentabilidade acima da média do mercado, que ele vai fazer a escolha do gestor dele. Então, as meninas que ele falou, a Paula e a Magali, elas são excelentes quando elas vieram para cá. Foi bem badalado aqui, saiu no jornal, tal, porque elas são muito boas. E o lance que eu acho legal do fundo, que não é que ela assim, monta o fundo, vou lá, escolho, sei lá, 15 ações e vou tomar meu café, tchau, nunca mais olho. Não é uma coisa todo dia, elas estão olhando. Então, essa aqui já deu um lucro, vamos vender. Essa outra empresa aqui está bombando, vamos comprar. Então, ela fica todo dia fazendo essas decisões que
quem tem outras profissões, o médico, sempre igual o médico pediatra, fica o dia inteiro olhando para a cara de criança, ele não está atento se a ação está boa, se não está. Isso. Então é um profissional ali que vai estar olhando 24 horas o mercado, sabendo fazer as escolhas e sabendo principalmente a hora de entrar e a hora de sair. E uma coisa que a gente precisa comentar aqui também, 30 dias, quem vem investir em ações aqui na Genial, os primeiros 30 dias não paga a corretagem. Sim. Que é aquela taxa que você falou de R$5, de R$2. Isso, para novos clientes da Genial, nos primeiros 30 dias a Genial deixa você operar na faixa. Ótimo. Então vamos lá para uma pergunta aqui, vai ter mais umas perguntas, a gente já está dando uma hora, a gente está aqui, vamos lá. Ixi, uma pergunta difícil aqui, ó. Qual a diferença de Small Caps 8+, Micro Cap 5+, e Dividendos 5+? Perfeito. Quando a gente estava falando das nossas carteiras, eu falei que eu divido ela por segmentos. Isso aqui é nome de carteira sua? Isso, são as minhas carteiras. Tá. Então, a Small Caps 8+, são as 8 Small Caps que eu escolho todos os meses. E qual que seria o meu filtro? Eu vou olhar para as empresas cujo valor de mercado, ou seja, quanto que a empresa vale na bolsa. Ela tem que valer entre 1,5 bilhões até 8 bilhões. Se está dentro dessa faixa de preço, eu considero ela uma small cap, então ela entra no meu radar para essa carteira. Tá. Já as microcaps são empresas cujo valor de mercado fica entre R$300 mil e 300 mil reais e 1,5 bilhões. São empresas menores e de menor liquidez. Como são empresas menores e de baixa negociação, são as empresas que, pela teoria, teriam um maior potencial de alta. Por quê? São as empresas de maior risco. Tá? E a Dividendos 5+, são as 5 empresas que eu olho, que são empresas de qualidade, que eu vejo com valor justo, e olhando para o universo do mercado, são empresas que pagam dividendos acima da média. Então, é essa carteira aqui que está bombando, a 5+? Essa daí, a Dividendos 5+. Então, quando você for olhar lá no nosso site, Dividendos 5+. Ó, pergunta do Márcio. Geralmente tem um dia certo para o lançamento das carteiras recomendadas? Para quem é cliente da Genial e cadastrado aqui, ele recebe sempre no último dia útil do mês. Então, último dia útil, fechou o mercado, lá mais ou menos para 6h30, 7 horas, o cliente está recebendo em primeira mão por e-mail. E quem não é cliente tem acesso uns dias depois? Quem não é cliente, ele consegue baixar pelo nosso site, mas ela vai ser com um delay aí de 2 e 3 dias. Tá. Então ele consegue receber por e-mail. E também nesse último dia útil, para quem participa nas nossas salas ao vivo, às 4 horas da tarde, todo mês a gente faz um call em que eu comunico as entradas e as saídas e falo da performance. Como é que faz você participar? É na sala ao vivo, acho que o Pinheiro aí pode ajudar postando o link. Inclusive, para quem entrar agora, vai estar acompanhando lá o Igor passando as recomendações, mas sempre nesse último dia útil, 4 horas da tarde, eu faço um call com os clientes e comunico, pessoal, a performance até o momento está X, Y, Z, essas foram as entradas, essas foram as saídas e comento as minhas expectativas. De graça? Gratuito. Ótimo. Nauber pergunta, os formadores de mercado levam em consideração o acúmulo de dividendos da ETF para a formação do preço? Sim, total. E no caso, o que acontece, Naldo? Quando uma ação paga dividendo, o valor dela é descontado na bolsa. Então ele faz todo um trabalho para reajustar. Por que eu digo isso, Denise? Porque esses formadores de mercado, digamos que eles são pagos, né, ou eles são cobrados para que a ETF tenha a maior correlação possível com o seu índice de referência. Ou seja, eles têm que andar juntinhos. Qual que é a dificuldade? Quando você vê uma ETF, um índice, as empresas que pertencem a essa carteira não têm participações iguais. Não é tudo 10%, 5%. Uma tem 15%, outra tem 2%, outra tem 4,5%. Então, esses formadores de mercado, eles vão trabalhar para diariamente, né, fazer os ajustes para que o valor da ETF seja juntinho com o índice de referência e que a participação da ação, a participação dela relativa, seja igual ao índice de referência. Então, existe todo esse trabalho para que tanto a ETF quanto o índice de referência, eles andem juntinhos. O Pinheiro já colocou aqui o link da sala ao vivo. O Pinheiro... Nota 10. Contratado, produção? Contratado. Maravilhoso, Pinheiro. Última pergunta. Oséias pergunta, Felipe, se a pessoa tiver uns 50 mil, quiser investir no mercado, no momento será melhor
do que abrir o próprio negócio? Sou iniciante, abri minha conta, mas ainda vou começar a investir. Difícil a pergunta. Difícil, né? O que acho que a gente pode falar são as vantagens e as desvantagens. Ele tem 50 mil reais, quer abrir o próprio negócio. Primeiro ponto, ele vai ter que estudar sobre aquele business novo que ele está fazendo, aquele negócio. Ele vai ter que dedicar tempo àquilo. Ele vai ter que contratar pessoas, vai ter que participar de treinamentos e vai correr o risco de que, se ele não for um bom gestor, ele pode perder esses 50 mil. Tá? Em contrapartida, se o negócio dele der certo, ele pode ganhar também muito dinheiro. Tá? Então, acho que essas são as vantagens e as desvantagens. A desvantagem é, ao abrir o próprio negócio, na minha opinião, requer muito mais tempo e dedicação àquilo que ele vai fazer. Em detrimento de, óbvio, se exige uma maior dedicação e tempo, ele vai exigir um retorno muito maior. Quando você fala de ser sócio de empresas, tá ali, tá pronto. A gente já sabe aí quais são as empresas ser sócio boas. De comprar as ações. Exatamente. Né? Então, quando você compra a ação, você já pode investir ali, ou ser sócio de empresas já consolidadas, que todo mundo já sabe que tem um bom histórico de lucros, todo mundo já, no caso, sabe do histórico, sabe da transparência, enfim. Exige muito menos trabalho. Né? Só que o retorno, ele vai depender o quê? Do trabalho da empresa em si. No caso do negócio dele, depende única e exclusivamente dele. Eu acho assim que, grosso modo, né, você tem que imaginar que a sua empresa vai te dar um lucro superior à taxa Selic. Isso. E a taxa Selic, por exemplo, o Tesouro Selic é o investimento... Claro, eu não estou falando aqui de poupança, que poupança, gente, esquece. Poupança... Não é investimento para começar, né? É, muito ruim, título de capitalização, poupança, essas coisas, esquece. Mas entre os investimentos, o mais careta, o mais conservador, me corrija se eu estiver errado, mas eu acredito que é o Tesouro Selic. Sim. Que rende igual a taxa Selic, que é 6,5%. Então, se você colocar esses 50 mil rendendo 6,5%, vai dar uma taxa X. O teu negócio tem que dar mais do que isso para valer a pena. No mínimo. Então, você pensar, se eu colocar no investimento mais careta, eu vou ganhar X. E se eu abrir empresa, eu vou ganhar quanto? Então, você tem que fazer esse... Por isso que o Felipe falou, você tem que estudar o mercado, tem que entender do seu business para você já começar com uma boa chance. Exato. Enquanto você está estudando, pega esses 50 mil e investe, é ou não é? Pode ser. Não põe em ações, por enquanto, porque você pode precisar daquele a pouquinho. Mas se você definir... Investir em ações também pode ser uma boa, mas Sim. Você tem que imaginar que você tem que ganhar no mínimo 6,5%, que é a taxa Selic hoje, né? A taxa básica de juros hoje. Não é? Exatamente, Denise. E aquela resposta que a gente normalmente dá aqui, depende. Né? Não existe. Normalmente as pessoas, elas querem ali a solução ideal, mas depende muito do momento de vida, do que ela acredita, do tempo que ela tem disponível para isso. Tá? Então, são todos fatores que devem ser avaliados. Eu, por exemplo, sou um funcionário aqui da Genial, né? Trabalho aqui para passar informações para os investidores, para os clientes. Eu não tenho tempo de abrir o meu próprio negócio. Adoraria, mas hoje eu não tenho tempo. Então, já que eu não consigo abrir o meu próprio negócio, eu aproveito para ser sócio de grandes empresas. Então, não existe o certo ou o errado. Existe o que você acredita, tá? E o que você vislumbra aí para os próximos anos. Porque é muito bom a economia real também. Vamos movimentar aí o PIB, fazer o PIB crescer e o país crescer junto. Exato. Felipe, obrigada, viu? Já? Passou tão rápido? Passou 1 hora já que nós estamos aqui. Legal. Olha, a você também, muito obrigada. Mais uma vez eu peço para você se inscrever aqui no canal da Genial Investimentos. Toda semana a gente tem uma live e também a gente tem outras programações aqui no nosso canal. E quem não é cliente ainda, a gente convida a vir a ser cliente da Genial. Tem, igual o Felipe, que sabe tudo do assunto dele, tem aqui vários outros, todo mundo que entra aqui tem um assessor de investimentos, então a gente convida você também para vir para o mundo da Genial, que aqui você vai ser super bem tratado, eu garanto. Então, muito obrigada, viu? Obrigada, Felipe. E mandem sugestões de temas próximos aqui, se vocês quiserem. Isso, esse vídeo vai ficar disponível, coloca nos comentários aqui nos programas de geral aqui da Genial e também aqui nessa live, o que vocês sugerem para os próximos, tá bom? Perfeito. Obrigada, um beijo, tchau, tchau.